Em 2001, a kart prometia uma temporada inesquecível, com uma das novidades sendo uma corrida no oval do Texas. Realmente, esse ano ninguém esquece, mas foi pelos motivos errados. E um deles reside na pista texana. Eu sou o Rodrigo Vilela e antes da gente continuar, o pedido que eu faço sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, porque a gente precisa e porque a gente gosta bastante. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. Eram tempos de animosidade entre a kart e a IRL. A filosofia de ambas as categorias era distinta. A intitulada Fórmula Mundial mantinha seus grandes pilotos e equipes, enquanto o grupo criado por Tony George após a ruptura em 1995 focava em disputas apenas nos ovais, entre eles as 500 milhas de Indianápolis. Aliás, a prova lendária, que havia ficado 4 anos relegada somente aos pilotos da IRL, abriu suas fronteiras em 2000, convidando pilotos e equipes da kart. Logo de cara, Juan Pablo Montoya da Ganassi sobrou na disputa e venceu. Era um momento de balanço na estrutura da categoria chefiada por Joe Heitzler, que ocupou o posto de presidente da entidade após a saída de Andrew Craig. Mas o ano prometia. Os envolvidos davam de ombros para a crescente popularidade da IRL e focavam em rivalizar com a Fórmula 1. O grid teria em média 27 carros por corrida, um recorde. O bicampeão Alessandro Zanardi voltou após o fracasso na Williams e depois de ficar um ano parado por causa do contrato. E a categoria ainda faria sua estreia em solo europeu, com 2 ovais construídos pensando na categoria, Lausitz Ring e Rockingham. Seriam as primeiras provas no continente com curvas para apenas um lado, desde que as pistas de Sitges e Brooklands haviam sido desativadas. No meio disso tudo, uma corrida que prometia ser a mais badalada do ano, as 600 milhas do Texas, no oval situado na cidade de Fort Worth. Com curvas inclinadas em até 24 graus, a pista não era atrativa quando foi aberta, na segunda metade dos anos 90. Mas depois de muitas negociações, a categoria resolveu fechar um contrato de 3 anos. A NASCAR e a IRL já corriam no circuito, e as provas costumavam ser boas. O problema é que a kart não enfrentava um oval com curvas tão inclinadas desde 1983, quando correu em Atlanta, um circuito muito semelhante ao Texas. Muitos vão argumentar que a categoria corria em ovais muito mais velozes, como Michigan e Fontana, onde facilmente se passava de 380 km por hora. Mas as curvas não tinham tanta inclinação. E há a questão do tempo de aceleração e, principalmente, da força G aplicada nos pilotos. Por causa disso, a categoria começou a se preparar antes, já em dezembro de 2000. Kenny Brack completou 100 voltas com uma média de 362 km. A força G medida atingiu picos de 4,5 G, o que é considerado aceitável. Com base nos dados obtidos, a organização definiu a diminuição da pressão do turbo de 1,35 para 1,25 bar, e todos os carros deveriam usar um dispositivo Hanford na asa traseira, que gera maior arrasto aerodinâmico e reduz a velocidade. Outros testes foram realizados em fevereiro, já com essas mudanças, e os carros chegaram a uma média de 363. A coisa começava a preocupar, até porque os testes foram feitos com uma temperatura bem baixa, completamente o oposto do que eles enfrentariam no fim de abril. Outro fator descoberto depois e completamente inaceitável para uma categoria do porte da kart era de que Brack não andou no limite. Então todos aqueles dados não serviram de nada. Os pilotos reclamaram da pista estar muito áspera, então a direção do Texas Motor Speedway fez um tratamento para tornar a pista mais lisa. Mas o depoimento mais grave veio de Maurício Gugelmin, que alertou que a velocidade estaria muito mais alta quando fosse para valer, e que a configuração das asas não estava adequada. Todas essas vozes sumiram como eco na cabeça dos dirigentes, que pouco se importaram. Então, o primeiro grande golpe veio nos treinos livres. No dia 27, na sexta-feira, Tony Kanaan cravou a volta mais rápida, com uma média de quase 376 km na primeira sessão. Ao sair do carro, relatou que sentiu tonturas, mas não só ele. Vários relatos de problemas foram capturados pelos comissários, entre eles de Chris Neifel, comissário-chefe da kart e diretor de competição daquele ano. A maior parte desses comentários era de desorientação espacial. Neifel já havia ficado espantado com a inclinação da pista e começava a se preocupar mais ainda com o estado dos pilotos logo após o primeiro treino livre.
Patrick Carpentier teve náuseas e vômito após sair do cockpit. Oriol Serviat disse que sentiu uma força impossível de se acostumar e que o cérebro parecia não receber energia o suficiente para processar as informações necessárias. Hélio Castro Neves também relatou tonturas e que ficou com muitas dúvidas enquanto estava na pista. Em circunstâncias normais e com gente decente lidando com tudo isso, já seria um bom motivo para se fazer algo. Mas ninguém deu muita bola para isso. E aí, na segunda sessão, Gugelmin estraçalhou seu carro a mais de 360 por hora e uma força de, ouçam bem queridos seguidores, 113 G. O paranaense da PAC West afirmou que desmaiou dentro do carro durante o impacto. Ele teve várias lesões e ficou impossibilitado de voltar a correr naquele fim de semana. Os tempos de volta seguiam baixando, ou seja, a velocidade aumentava cada vez mais. Nicolas Minassian disse que se sentiu em uma montanha-russa. Scott Dixon, estreante na temporada, se assustou com os relatos e olhares assustados dos veteranos e que caiu na real de que aquilo não era nada bom. Neifeld afirmou em entrevista que Gugelmin, depois de bater, se arrastou por uma distância 3 vezes maior do que em ovais maiores, o que dá uma dimensão do quão rápido eles estavam indo. Os pilotos fizeram uma reunião entre eles a portas fechadas logo após as sessões de sexta-feira. Steve Ovey, médico da categoria, relatou que pilotos, 3 deles de conhecimento, Alex Zanardi, Carpentier e Canaan, relataram tonturas com as velocidades tão altas. O problema maior de tudo era que os pilotos davam a volta em aceleração plena, sem nenhum refresco, diferente de ovais já citados. Isso, somado à alta velocidade dos carros e à inclinação elevada, causavam uma força G extremamente excessiva. Ovey recordou a todos que o corpo humano só aguenta continuamente uma força de 4,5 G lateralmente e que eles teriam que correr 248 voltas a uma força semelhante e de forma contínua. O sangue fica concentrado em um lado do corpo e os pilotos começam a enxergar tudo cinza, perdendo a orientação de espaço. No sábado, a situação só piorou. Durante o treino livre 3, as médias passaram de 380 e os pilotos estavam sendo expostos a forças de 5G nos 18 dos 23 segundos de volta, uma insanidade completa. Cristiano da Mata foi mais um que bateu com violência, mas saiu do carro ileso, fisicamente, porque disse também sentir o corpo estranho. Após o fim da sessão, Katja Lauterbach, chefe de relações públicas da Newman Haas, entrou na sala do Dr. Ovey e relatou que seus pilotos estavam tendo visões turvas em suas voltas lançadas e que mais gente definitivamente não estava bem. O médico disse ter se impressionado com o relato e prometeu averiguar depois da classificação. Breck fez a pole com média de quase 376. Ao final, Ovey se reuniu com todos os pilotos para saber das condições físicas durante a tomada de tempo. Todos afirmaram não ter sentido tonturas. Então ele perguntou se alguém tinha tido um apagão ou se estava com muita sede. Aí Castro Neves levantou a mão e disse ter sentido muita sede na noite anterior, o que também era um sintoma da exposição a níveis altos de força G. Aí abriu a porteira e vários pilotos acabaram falando. Os relatos eram assustadores. Alguns deles falaram que perdiam a consciência entre as curvas 2 e 3. Outros que não conseguiam manter o equilíbrio depois que saíam do carro. Richard Jennings, professor de medicina da Universidade do Texas e que chegou a trabalhar na NASA, quase que entrou em pânico ao saber dos relatos. O diagnóstico mais grave do quadro apresentado era que os pilotos conseguiam continuar a fazer o traçado apenas pela memória muscular. Os relatos sobre isso é que a exposição a mais de 5G por um período de 30 segundos provocava esse efeito. Ovey chegou a detectar 5.5G laterais e 3.5G verticais, uma quantidade absurda que seria humanamente impossível de resistir. Foi aí que finalmente a diretoria da kart num todo cogitou pela primeira vez cancelar a prova. Mas os donos de equipe e principalmente os representantes das fábricas de motores se recusaram e queriam achar uma solução. Honda, Toyota e Ford haviam investido muito, na casa de dezenas de milhões de dólares, em seus programas de motor V8 turboalimentados, então, óbvio, não queriam encarar um cancelamento sem ao menos tentar uma saída. No Texas, as rotações batiam fácil nos 15.800 RPM. Várias reuniões foram realizadas, mas não existia acordo. Uns sugeriram colocar chinquenes, o que soa bizarro em um circuito oval e vendido para ser uma etapa em oval.
Outros pensavam em diminuir a velocidade dos carros ainda mais. Só que com motores feitos para extrair o máximo de seus 900 cavalos, uma medida dessas é um convite para que eles tivessem falhas aos montes. No domingo de manhã, uma reunião adiou o armap. Nela, Heitzler conversou com todos os pilotos, donos de equipes, representantes das fornecedoras de motores, patrocinadores, enfim, com todos os envolvidos em busca de algum jeito milagroso de se fazer a corrida. Em vão. Assim que a reunião acabou, Heitzler anunciou o cancelamento da corrida. Houve, reforçou a força G excessiva e que não seria nada seguro realizar a corrida, ressaltando que, abre aspas, a corrida teria que ser interrompida a cada 20 voltas para que os pilotos pudessem se recuperar, fecha aspas. O proprietário do circuito processou a kart, alegando negligência. Segundo ele, poderiam ter sido realizados mais testes antes para verificar tudo isso. Na verdade, se tivessem ouvido os pilotos especialistas desde o início, tudo isso poderia ser evitado bem na vibe do pica-pau, sabe? Se o pica-pau tivesse avisado a polícia. Pois é. O processo, na casa dos milhões, pedia um ressarcimento das despesas dos proprietários e reembolso do público. O acordo fechado em outubro de 2001 não veio a público, mas estima-se um desembolso entre 5 e 7 milhões de dólares, além do cancelamento das provas dos 2 anos seguintes. A partir dali, tudo foi desmoronando para a kart, que já não vivia um grande momento financeiro. Depois, vieram os problemas com a chuva nas etapas europeias, o acidente quase fatal de Zanardi em Lausitzring, o desempenho pífio dos pilotos estadunidenses que espantava o público e a debandada dos times para a IRL. Primeiro a Penske, ao fim de 2001, e no ano seguinte Ganassi, Green, Andretti e Maurice Nunn, além de Fernandes e Rahal, que ficaram nas duas categorias por mais um ano. Honda e Toyota também largaram a kart de mão e a falência foi inevitável, dando lugar a Champ Car, que existiu de 2003 até 2007, até a reunificação de ambas as categorias. E tudo isso aconteceu por causa de uma corrida cancelada. Agora, cá pra nós, né, pessoal? Os dados sendo acobertados naquele primeiro teste do Kenny Brack, se fosse botar na real tudo aquilo que aconteceu, talvez em dezembro alguém já teria sugerido, gente, não dá para correr nesse circuito. Mas sabe como é cabeça de dirigente, né? Eles querem, de todo jeito, sacrificar os pilotos em nome do espetáculo, em nome do dinheiro, em nome da grana fácil. Esse cancelamento foi desgringolando completamente e a IRL deu risada de tudo isso, né? Principalmente depois da debandada dos times. E aí acabaram só ficando Newman Haas e Forsythe. Depois, com a reunificação, mais equipes acabaram até falindo. E pior é que depois eles cometeram o mesmo erro em Las Vegas, quando os pilotos diziam não vai dar certo. Aí em 2001 tivemos aquela fatalidade com Dan Weldon. Aí, quem sabe, os dirigentes aprendem, porque geralmente eles só aprendem na tragédia. Foi o que aconteceu, eles aprenderam. Também demorou muito, né? Porque quando já vinha pedindo para ser retirada, só foi retirada depois da morte do Justin Wilson, do acidente terrível com o Robert Wickens, do quase acidente terrível com o Takuma Sato um ano depois. Dirigentes de esporte a motor não aprendem, é uma pena. Enfim, pessoal, vocês gostaram da lembrança? É uma lembrança ruim pra caramba, né? Porque a Fórmula Mundial era legal pra caramba, né? Na época da kart. Os carros eram maneiros, as pistas eram maneiras. Ainda bem que pelo menos agora a Indy pegou muitas dessas pistas e voltou a fazer um calendário com as mais tradicionais, ainda bem. Enfim, pessoal, semana que vem tem mais lembrança. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo aqui na quinta-feira. E lembrando sempre, sigam nossas redes sociais, @PVM Papo Veloz, tem aquela força pra gente, a gente fica feliz pra caramba com vocês. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!